Se sua mera opinião, ela te coloca numa opinião de julgador, uma opinião a respeito de qualquer quesito sobre a vida de uma outra pessoa que não a sua, te coloca numa posição de julgador ou de desrespeito sobre a vida do outro, você não tem uma mera opinião, você tem um discurso de ódio embutido. E eu vou explicar apenas um ponto. Quando a gente se coloca nessa posição de julgador, a gente se coloca numa posição de que a gente acha que a gente é melhor que o outro, a gente tá numa situação de uma posição muito mais de superioridade que o outro, então a gente tem o direito de apontar o dedo. E não, gente, a gente não tem. Então eu quero trazer um vídeo a respeito disso melhor, mas fica a reflexão aí pra vocês. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu queria trazer aqui conteúdos mais variados pro canal, então esse vai ser o primeiro vídeo, ou o segundo, ainda não sei qual que eu vou subir primeiro, mas eu queria alguma coisa relacionada a doses matinais, shot da reflexão, alguma coisa assim, porque eu queria trazer no momento que eu tomo meu shot matinal ou meu café, mas hoje vai ter que ser no chá, porque eu não estou muito bem da garganta, mas inclusive tá uma delícia esse chá. Então, se você é novo aí no canal, confere o vídeo aí, que é um assunto que eu acho que vai agradar muitas pessoas. Recentemente eu postei lá no Instagram uma reflexão que eu tive. Muita gente me mandou no direct que eu deveria trazer esse assunto mais aprofundado, o que eu tava querendo dizer, e que eu coloquei em palavras muito bem o que muita gente pensava. Então eu resolvi trazer aqui no YouTube também essa reflexão. Então, a percepção que eu trouxe lá no meu Instagram, e que já fazia um tempo que eu tava refletindo e vivenciando certas situações e vendo também, só observando, é que as pessoas têm utilizado muito o discurso de essa é minha mera opinião, ou essa é minha mera visão sobre alguma coisa, para destilar discurso de ódio. Muitas vezes as pessoas querem opinar sobre alguma coisa, seja sobre a profissão do outro, sobre a forma como uma pessoa tem um relacionamento, ou sobre a forma como a outra pessoa leva a vida, e elas utilizam a licença de que aquilo é uma mera opinião para destilar esse discurso. Só que na verdade esse discurso ele está pautado no ódio ou ainda na intolerância, então falta consequentemente respeito. E a partir do momento que a gente dá uma opinião sobre alguma coisa que não diz respeito em nada à nossa vida, mas totalmente a do outro, seja uma pessoa da nossa família ou um amigo, uma pessoa que é pública ou que a gente nem conheça, a gente parte do ponto de que, muitas vezes essa opinião, né, nem sempre, mas de que por a gente agir diferente numa mesma situação, a gente se coloca numa posição como se a gente fosse melhor, uma posição de superioridade, porque a partir do momento que a gente dá aquela opinião, a gente está julgando o outro, e quando a gente coloca nessa posição de julgador, a gente se coloca como se a gente agindo diferente, a gente agiria melhor, e consequentemente a minha forma de agir é muito melhor que a do outro, então isso é pautado num discurso aí de que na verdade a gente tem uma percepção inflada nossa de que a gente é muito superior que o outro, então a gente tem o direito de opinar daquela forma, ou porque a gente agiria diferente, ou porque a outra pessoa vê as coisas de outra forma. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, porque as pessoas, elas têm crenças diferentes, as pessoas têm criações diferentes, elas têm princípios diferentes. Não é porque você e a outra pessoa agiriam de formas distintas que a sua forma de agir é melhor. Então, eu vejo muito aí discursos, principalmente de pessoas que levantam certas bandeiras, que ele é muito... Normalmente as bandeiras que as pessoas defendem, seja de uma profissão, de uma ideologia, de alguma coisa política, ela deveria ser sempre pautada no princípio do respeito. Só que a partir do momento que você já começa a querer diminuir a forma como o outro faz, você quer impor sua opinião, só que diminuindo a forma do outro, você tá agindo numa forma egocêntrica, como se a sua forma fosse superior ao do outro, e não é, gente, são formas diferentes, e aí você sai justamente daquilo que deveria ser pautado o princípio da diferença, que é o do respeito. Então eu vejo que as pessoas têm utilizado muito certos discursos para, no fundo, fugir da questão que seria a base, né? Que seria o respeito, a diferença. E não é porque você agiria de uma forma diferente da outra pessoa que necessariamente você tem que opinar ou que você tem o direito de falar qualquer coisa. Então, a partir do momento que a pessoa te pede opinião sobre alguma coisa, você tem total direito de falar.
Mas se a pessoa não te pediu, cabe a você simplesmente lidar com aquilo e tomar pra si. E não sair distribuindo pelas costas ou para outras pessoas. Então vamos sempre tomar cuidado quando a gente estiver querendo utilizar a questão de que eu tenho a liberdade de dar minha opinião ou ainda minha visão sobre alguma coisa que não diz respeito em nada à sua vida, porque a gente tem que se colocar também no lugar do outro, se fosse uma situação inversa, se você gostaria de ouvir daquela forma. E mesmo se você não se incomode dessa forma, não é porque você não se incomoda que aquilo não vai incomodar o outro. E mais ainda, a gente tem que parar com essa cultura, essa visão de que a gente tem que falar sobre tudo, tem que opinar sobre tudo. Porque muitas vezes as pessoas se pautam aí de ser uma mera opinião ou uma visão para destilar uma discórdia, destilar um sentimento negativo, destilar uma coisa destrutiva em relação ao outro. E tá tudo bem as pessoas agirem diferente, tá tudo bem as pessoas não pensarem da mesma forma. O que acontece é que a gente tem que ter mais tolerância para entender o outro. Então, o respeito eu acho que é muito mais sobre entender a forma como o outro age, mesmo que você não concorde, do que realmente querer impor porque você agiria diferente. Então fica aí a minha reflexão para vocês, de a gente parar de utilizar, se apoiar aí na questão de ser uma opinião, de ser simples, pura e simplesmente um pensamento, pra gente falar sobre alguma coisa, porque muitas vezes a gente está se colocando numa posição de superioridade em relação ao outro quando a gente vai falar, sendo que na verdade só são formas diferentes de lidar com uma situação ou perceber alguma coisa, e que muitas vezes a opinião ela deve ser pautada sempre no respeito, no entendimento que as pessoas são diferentes. Então, se você parte do princípio que você está dando uma opinião e ela foge de algum desses princípios ou dessa base, talvez não seja melhor opinar. E eu falo isso porque eu já ouvi opinião de tudo. As pessoas elas estão sempre prontas e armadas para querer te diminuir. E eu falo isso porque eu já ouvi opinião de que na minha área de formação só tem bandido, de que isso de pessoas de família, que da minha família, de amigos. Eu já ouvi também de que a questão da internet também, opiniões preconceituosas em relação a isso também. E onde está pautado o discurso dessas pessoas? Porque eu acho que a maioria que opina isso são pessoas que têm uma profissão comum. E porque elas têm uma profissão comum, ou na média da sociedade, elas se acham no direito de opinar sobre a do outro, sendo que a maioria dessas pessoas que emitiram essa opinião, se fossem colocadas aí na sociedade preconceituosa, seriam profissões consideradas desvalorizadas ou até mesmo profissões inferiores. Então, assim, só que eu não concordo, entendeu? E nem por isso eu saio opinando ou falando as coisas que eu penso. Então fica aí, gente, a minha primeira reflexão pra vocês. Uma percepção que eu tive. Eu acho que o mundo pode ser um lugar, a sociedade ou o ciclo que a gente vive pode ser um lugar muito melhor se a gente aprender que boca fechada, pouco dor de cabeça, ou até mesmo que nem sobre tudo a gente tem que falar. Que as pessoas agem e pensam de formas diferentes, que elas têm princípios diferentes. E quando eu me coloco no de achar que eu tenho direito de opinar sobre aquilo e emitir algum valor sobre aquilo, eu tô me colocando numa posição de julgadora e de que eu acho que eu tô na superioridade, e na verdade não, ninguém está. Então vamos refletir antes de sair opinando, falando que a gente qualquer coisa para as pessoas, se elas não pediram ou não falaram nada a respeito, seja sobre profissão, sobre corpo, sobre aparência, sobre relacionamentos e etc. Eu acho que cada um tem uma vida e cabe a nós respeitarmos a escolha do outro, e é isso. Então, deixa aqui no comentário se você concorda, o que você acha sobre isso. Eu estou aberto ao diálogo aí. Encaminha para alguém que você acha que precisa entender também isso para se tornar uma pessoa melhor, ou aí melhorar a convivência. Se inscreve no canal para você receber mais conteúdos, aqui tem de tudo. E não deixa de dar like, que é muito importante pro crescimento aí do canal. Um beijo, até a próxima.